Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos episódios de Kuroshitsuji. Dessa vez nós vamos analisar o episódio 8 e 9 do arco agora do internato que está sendo exibido nessa temporada. Primeiramente, vou pedir desculpas novamente pelo atraso, tá, gente? Mas é porque tá sendo muito mais fácil pra gente fazer 2 episódios por análise, porque pra gente tá meio corrido, então a gente não tá conseguindo fazer análise semanalmente. A gente vai tentar, nos próximos episódios a gente vai tentar fazer um pra cada um, mas se não der, eu peço que vocês entendam e aí a gente vai acabar fazendo os 2 juntos novamente, tudo bem? E antes de começar, não esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho de notificações, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha no nosso aba do Seja Membro, se torne membro se você puder. E também dê uma olhadinha na nossa descrição, onde a gente tem o nosso link de afiliado da Amazon, que você comprando qualquer coisa através do nosso link, você ajuda o canal. E agora vamos falar do episódio 8, assim, bem brevemente, porque não aconteceu lá aquelas coisas, né? A gente teve, assim, a finalização dos jogos, a gente teve, né, a premiação e os meninos da Coruja Safira indo fazer a sua procissão, não seria uma procissão, mas seria assim, sua apresentação no Rio Tamisa, né? E como o Ciel, ele foi a pessoa que liderou os jogos, que liderou as estratégias e tudo mais, ele foi escolhido para ser o timoneiro, que é o rapaz que vai liderar o barquinho lá, que vai passar lá no Rio Tamisa, em frente ao castelo de Windsor, lá da rainha. E aí eles foram escolhidos, inclusive o Ciel ficou com uma roupa mó, ele ia usar uma roupa mó antiga, assim, tipo, do timoneiro anterior, só que como o Ciel, ele tem esse problema de não crescer, né? A roupa ficou mó gigante, mas aí o Sebastian, né, como sempre, falou assim: ah, como você me deu a sua palavra de que vocês iriam vencer, eu já dei meu jeito aqui, já arrumei uma outra roupa pra você se apresentar. E aí os meninos foram se apresentar, fizeram lá o desfile, todo mundo assistindo, a rainha assistindo. E aí o Ciel, ele olha pra ela e fala pra ela: não se preocupe, eu prometo pra você, né, tipo com a espadinha lá, né, que eu vou descobrir o que tá acontecendo nessa escola, eu vou descobrir o paradeiro do Derek, tá? Não se preocupe, mas isso tudo em mente, né? Eles só um olhando pra cara do outro, assim, né? E aí os meninos acabaram caindo no rio, né? Porque eles se prepararam para o jogo, mas não se prepararam para a apresentação. E remar, né? Detém muita energia, né? Precisa de muita energia, muito equilíbrio, eles acabaram virando o barquinho e tudo mais. Mas antes disso acontecer, o Sebastian e o Ciel, eles trocaram informações, né? Sobre o que estava acontecendo. O Sebastian falou pra ele que ele tentou seguir o diretor, né, naquela hora que ele apareceu no campo, só que ele não conseguiu, tipo, chegar até o diretor. Ele falou assim: ele fugiu de mim todas as vezes. E aí o Ciel ficou tipo: mas como? Como assim? Ele fugiu de você, que é um demônio, né? Tipo, esse diretor, ele tem alguma coisa nesse diretor, a gente já sabe que ele não é normal, porque como que ele conseguiu fugir do Sebastian? E aí os meninos foram buscar ele pra poder comemorar. Ele até, inclusive, pediu comida pro Sebastian. O Sebastian preparou lá uns doces pra ele, mas ele não pôde comer porque ele estava confraternizando com as pessoas da casa dele e tudo mais. E aí eu sei que no final do dia ele foi chamado para o chá da meia-noite. Ele recebeu o convite, tava lá um chapéuzinho, lá em forma de xícarazinha lá, pra ele comparecer, esse famigerado, né? Esse tão sonhado chá da meia-noite. Todo mundo ficou: nossa, Ciel, você vai lá para o chá da meia-noite e tudo mais. Aí chegando lá, ele encontrou os P4, né, os monitores de cada casa com seus respectivos lacaios, e ele foi tomar esse chá da meia-noite com o diretor estava lá, o vice-diretor também, e aí eles iam fazer um brinde, mas ele falou assim: não, eu não vou fazer brinde nenhum, porque eu tô muito preocupado com os alunos que sumiram, que desapareceram, e eu queria saber, né, assim, até eu saber onde que ele está, eu não vou conseguir comemorar, né, é muito estranho. Eu quero saber se você sabe o paradeiro dele. Se você não sabe o que aconteceu, a gente pode chamar a polícia, né, a Scotland Yard, a gente pode chamar a polícia para poder eles resolverem o caso, né, se você não sabe o que tá acontecendo, a gente pode tentar resolver junto. E aí o Derek aparece, porque ele fala assim: não, mas não se preocupa não, o Derek tá aqui. E aí o Derek entra pela porta, né, tipo, falando oi pra todo mundo, né, os meninos ficam completamente perplexos, e nisso a gente teve o final do capítulo 8, tá? Que foi muito legal, foi muito bonitinho. O Ciel lá no desfile foi muito engraçado, assim, também, assim, os meninos, todos eles emocionados, né, porque eles não estão acostumados a ganhar, e agora eles, assim, o próprio Bluer, né, como acho que se eu não me engano é o último ano dele, então ele fala: pelo menos antes de eu sair da escola eu consegui vencer um campeonato, né, ele ficou muito feliz. E aí se iniciou o capítulo 9, né, com o Derek adentrando no recinto, né, todo mundo
né, como assim? O menino tá aqui, né? Tipo, os meninos, eles estavam completamente atônitos, porque eles falaram assim, como que ele tá fazendo aqui? Eles não estavam entendendo nada. E aí o Derek, ele vai pra cima do Green Hill e fala, nossa, que cheiro de chá gostoso, né? Que aroma de chá gostoso, e morde ele. No que ele morde o menino, o Ciel já se liga, né? E fala, mano, o que está acontecendo aqui? Ele é um daqueles zumbis igualzinho do Campanha. Diretor, o que você tá fazendo? Você sabe que isso tá acontecendo? E aponta uma arma pra ele. Aí todo mundo já fica, meu Deus do céu, você está apontando uma arma para o diretor. O que você está fazendo aqui? Mas antes disso, né, ele chama o Sebastian, né, o Ciel, ele pega e chama o Sebastian. E o Sebastian vai lá, arranca a toalha da mesa sem derrubar uma gota de nada do que tava em cima. E segura o Derek, né? Faz o curativo na ferida do Green Hill também. E aí o Ciel, ele fica lá, né? Tipo, apontando a arma para o diretor, né? Tipo, uma criança com uma arma na mesa do negócio da escola. Ninguém tá entendendo, o bullying foi de nada. Você já fica pensando, mano, o que tá acontecendo? E aí ele fala, o que você tá fazendo? Você sabia disso? Por que você escondeu? Como assim? Ele é um zumbi? Você tá envolvido com a Aurora Society, não sei o que lá? E aí, Sebastian fala assim, vamos parar de graça, né? Vamos, por que você não se mostra? A gente sabe que com isso todas as pontas se amarram, né? Por que você fugiu de mim? Por que a criança desapareceu? Por que ele não estava nos dormitórios? Eu não consegui sentir a presença dele e tudo mais. Então com isso todas as pontas se amarram, né? Por que você não se mostra de verdade? Então aí a gente tem quem? O diretor aparecendo, que não é o diretor, né? Óbvio, ele tomou o lugar do diretor verdadeiro. O Undertaker, que vocês estavam tanto perguntando quem que raio que era o diretor. A gente deixava assim de vez em quando, aqui assim, ó, nos mangás, o spoiler, mas vocês, não sei se vocês pegaram, né? Mas eu sempre coloco os personagens que tem a ver com a história e eu acho que em algum lugar aqui eu coloquei o Undertaker alguma vez aí. E aí ele fala, mas eu tava gostando tanto de ser o diretor, de brincar de diretor, né? E você estragou a minha coisa, né? Você estragou o meu disfarce, né? E aí os meninos não estavam entendendo nada. Aí o irmão da Lizzie, né, o Edward, ele fala, não se mete no meio não, porque ele é o Conde Fantorhive e, tipo, não fica no meio dos negócios não, deixa ele resolver o problema. E aí eu sei que a gente teve meio que um flashback mostrando, né, de como que ele conheceu o Undertaker, né, porque pra gente que conhece a história, parece que foi ontem, a gente tá lendo o negócio e assim, o negócio parece que aconteceu ontem a história. Mas para as pessoas que assistiram os animes antes, assim, tipo, né, quando lançou, a história faz muito tempo e as pessoas às vezes perdem a memória do que aconteceu, não lembram de onde conheceu, ou quem só assiste o anime assim, tipo, é o anime da temporada, vou lá assistir Kuroshitsuji, beleza? Não lembra assim, tipo, não faz essa relação da história inteira. Então eles passaram lá em formato tipo de stop motion, né, com as imagens e tal, como que o Ciel conhecia ele, que ele fala, não, eu conheço ele é uma pessoa em comum que a gente teve do antigo Conde Fantorhive, né? E aí é um informante. E aí mostra ele no caso da Madame Reg, né, lá do Jack Stripador, mostra ele no caso do Campanha, mostra ele também em alguns casos anteriores falando com o Ciel, passando informações pro Ciel, aquela famigerada cena que ele pede pro Ciel fazer ele rir, e aí o Ciel fala, mas como que eu vou fazer você rir? Se você fizer eu rir, eu vou falar tudo que você quiser. E aí o Sebastian entra lá no negócio, pede pra todo mundo fechar a porta e sair, e fica só ele e o Undertaker lá, e o Undertaker morre de rir lá, que tipo, mano do céu, né, eu não sei o que o Sebastian fez ali, que contou a piada dos deuses pro Undertaker, que ele começou a rir e falou tudo que tinha que falar. E ele é assim, ele funciona na base do riso, as pessoas têm que fazer ele rir pra poder fazer as coisas, né, até então. Aí eu sei que eles pegaram e mostraram essa parte do Undertaker, e os meninos, né, falaram assim, não, mas não tem como, né, a gente matou ele, como que ele tá aqui? E aí passou também, porque eu tava assim, gente, eu tava na minha mente assim, meu Deus do céu, o que eu perdi, que eu não lembro, não me recordo por que o Derek morreu. É assim, eu falei, aí eles falavam assim, não, foi a gente que matou ele, né, porque mostrou uma imagem do Green Hill com bastão cheio, sujo de sangue, e ele tinha acertado a cabeça do Derek e o Derek tinha morrido. E acho que é por isso que ele ficou todo desesperado quando ele acertou a testa do Ciel no jogo, né, porque ele falou assim, mano do céu, eu matei o moleque, ele não tem noção da própria força, então ele ficou todo desesperado e perdeu até a noção do jogo. Mas acho que foi por isso também, é um trauma, né, tipo, ele matou o moleque na paulada, não sei nem se foi foi por querer, talvez ele tenha tentado se defender, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe, mas sei que ele matou
E aí, pra encobrir esse caso, o que aconteceu? O Redmond, que tem o cara mais rico dali, pegou e chamou o tio dele, que é o Visconde Druid, que eu inclusive esqueci de falar, gente, nos outros vídeos, né, pra quem não se lembra, o Visconde Druid, pedófilo do caramba, aquele insuportável, ele é tio do Redmond. E aí ele pediu ajuda pro tio, aí o tio chamou os caras do hospital lá, que ele conhecia, né, e levou ele, assim, tipo, foram lá buscar o corpo do Derek pra dar fim no corpo do Derek, fazer alguma coisa, né, pra tentar resolver o problema. E aí, nessa hora onde apareceu o médico lá, que é o médico da Aurora Society, ele apareceu e o Undertaker estava na carruagem, foi quando ele tomou o lugar do diretor e começou a se passar pelo diretor. Aí, eu sei que eles falam que eles começam a contar o que aconteceu, né? Porque eu falei assim, gente, mas tudo bem, eles mataram um moleque, mas por quê, velho? Eu não lembrava, eu não me recordava, faz tanto tempo, né? E aí, eles começaram a contar que tava tendo casos de bullying, eles, quando se tornaram os monitores, eles escolheram seus lacaios e o Derek era lacaio do Redmond, né, da Casa Vermelha. E aí eles estavam investigando casos de bullying, estavam recebendo várias cartas de bullying na escola, só que o Derek nunca descobria nada e falava assim, não, acho que é carta falsa, eu acho que é tipo brincadeira, eu acho que não tá nada acontecendo não, porque eu não vi nada. Pode deixar que eu investigo, mas não tô encontrando nada. E aí ele recebe uma carta em forma de poema. E aí o Derek lê o poema para os monitores e tal. E aí os monitores pegam aquela carta assim, aí na hora que o Redmond ele vê assim a carta, ele já fica tipo, mano. E aí ele pega a mensagem secreta que estava na carta, né? Porque a pessoa, ela teve o cuidado de escrever um poema que abrangesse os 4, mas assim, que fosse sutil o suficiente para o Derek não perceber as mensagens ocultas naquele poema e somente os monitores, né? Somente uma pessoa muito mais culta, não sei. Uma pessoa que tivesse uma percepção muito maior. E aí ele escreveu ainda, inclusive, com 2 tintas diferentes que você só conseguiria ver se você iluminasse de tal forma e tal coisa. E aí ele pegou as informações que estavam nesse poema e resolveu comparecer ao local que estava marcado, na hora marcada. E quando ele chegou lá, quem estava fazendo bullying com as crianças era quem? Seu monitor, o Derek. Por isso que ele falou que o Derek tava inviável o Derek ficar aqui na escola, né? E ele começou a contar essa história e agora a gente sabe por que isso aconteceu. Mas isto não é motivo para matar a criança. Temos que saber o que foi que aconteceu, porque assim, tá, eu matei o cara porque tava fazendo bullying com as outras crianças. Isso não é motivo. A gente tem que saber se foi um acidente ou se ele revidou o que aconteceu ali para poder acontecer esse negócio e ele ser transformado, não só ele, mas eu acredito que os outros que sumiram também foram transformados, que provavelmente eram pessoas que praticavam bullying também, tá? Que já não me recordo, tá, gente? Mas que sumiram também da escola. E aí o Undertaker aproveitou o cadáver e fez o quê? Caquinha, né? Foi lá e fez gracinha. Fez mais uma doll. Uma doll que não estava perfeita ali, ele estava tentando aperfeiçoar, mas aí ele fez a doll que é o Derek, né? E a gente ficou sabendo disso nesse capítulo. E a gente teve a finalização do episódio nessa parte, gente. Eu falo capítulo, mas é episódio, tá? Como eu falei pra vocês, o anterior, se eu não me engano, tinha ido até o capítulo 80, que é na parte onde a gente teve o desfile e tudo mais, um pouco antes do desfile. Esse aqui ele foi até o capítulo 83, né? Então, pegando tudo, foi até uma parte do capítulo 83. Então, de 80 a 83, mais ou menos. Então, eles estão adaptando em média 2 capítulos por episódio, às vezes 1,5 capítulo, para poder ficar certinho a adaptação, tá? E tá nesse daqui. A gente tá aqui no capítulo 83, é o primeiro capítulo que nós temos aqui desse volume 18. Inclusive, essa é a cena em que finaliza o anime. E eu sei que, assim, falando, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo da parte dos flashbacks, porque eles usaram stop motion com imagens dos personagens, assim, ficou bonito, ficou visualmente bonito, mas eu não sei se seria melhor eles terem colocado cenas anteriores, né, é que eles não iam procurar ou reanimar tudo de novo, né, então eles acharam melhor pegar e fazer desse jeito, assim, pegar desenhos, né, imagens e colocar pra contar a história do flashback, né? Eu acho que talvez se fosse mais cedo, assim, se tivesse sido adaptado mais cedo, talvez eles usariam imagens das temporadas anteriores pra poder contar os flashbacks. Eu gostei da aparência de todos os personagens, gostei de tudo ali, tá, gente? O Sebastian, uma coisa que tá eu não sei, o olho do Sebastian ainda é uma coisa que me incomoda, porque tá igual o do anime, tá igual o do mangá, tá? Mas eu não sei, antigamente ele tinha um olho meio rosado, eu acho, um olho meio lilás, um negócio
estranho. E tá bem vermelho, bem demonião assim. Eu não sei se foi de propósito, porque o olho dele tava meio alaranjado quando ele tava disfarçado. Mas eu sei que eu gostei. Eu gostei dos episódios, a gente agora vai ter que ver o que vai acontecer, né, com os outros meninos, né, o que aconteceu com os outros meninos que desapareceram, que supostamente estavam lá na casa da Lobo Púrpura. E também ver o caso do Undertaker, como que ele tomou o lugar do diretor e, ó, tecnicamente o vice-diretor, ele sabe, porque ele tá sempre junto com o diretor. Então, é o que aconteceu, né? O que ele falou para esse vice-diretor para que ele trabalhasse junto com ele, né? Porque não é possível que ele não soubesse onde o menino tá. Ele sabia que o cara tava ali, mas ele sabia também que ele era uma Bizarre Doll, né? Então, ele tá de conluio com o Undertaker, ele sabe sobre as coisas do Undertaker, ele sabe sobre a Aurora Society, o que aconteceu ali. Teorizem comigo nos comentários, mas lembre-se sempre, gente, quem já sabe a história. A gente fica assim, tipo, eu fico dando essas coisinhas, mas eu já sei a história. Então, lembre-se sempre de você identificar todos os comentários como spoiler, para aquelas pessoas que estão só assistindo e não conhecem a história do mangá, não tomar um susto e não ver spoiler sem querer. Então põe spoiler, vários pontinhos, porque aí fica só o spoiler escrito ali. E essa pessoa abre se ela quiser, tá? No mais é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário e não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também de ativar o sininho de notificações. Se tiver ativado, desative e ativa de novo, porque senão o YouTube não tá mandando vídeo pra ninguém, tá? Segue a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!